tem sido bem legal. Vocês, profissionais, têm topado bem, de uma forma bem generosa e tem sido bem bacana a conversa que eu tenho tido. Legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E hoje eu também estou animado e acho que vai ser mais uma conversa incrível. Obrigado pelo seu aceite também, ô Vini. E aí eu queria que você se apresentasse aí para a galera que está te escutando, para a gente dar início ao nosso papo e conversa aí nesse episódio aí do Construindo Corredores. Bom, então, Vini, meu nome é Vinícius Sá, eu tenho 40 anos e tenho 17 anos de formado de fisioterapia. Já tem um tempinho já, né? Me formei pela Estácio e desde sempre me envolvi com terapia manual, né? Desde sempre fiz curso de terapia manual e na escola mesmo já gostava de terapia manual e fui colando com os professores que eram da área, né? Então eu comecei a fazer alguns cursos de crochetagem, de manipulação articular, na faculdade mesmo, me tornei monitor desses cursos. E aí trabalhei já, já saí da faculdade trabalhando em terapia manual. E aí parti para o RPG, trabalhei 11 anos com RPG, trabalhei uma época com a professora de RPG também, a Julieta, uma das professoras que é aluna direta do Felipe Suchá, né, que é o diretor do método. E aí eu achei que estava faltando. Sempre eu acho que está faltando, sabe? Assim, eu começo a usar o método, uso, mergulho de cabeça, e aí eu acho que, caraca, tá faltando. Você começa a enxergar o indivíduo de uma forma mais completa, né, mais profunda. E aí eu comecei no RPG de uma forma rápida assim, ele entende que as cadeias musculares são responsáveis pelas lesões, né? Tensões nas cadeias musculares são responsáveis pelas lesões. Eu acreditava nisso e até que eu comecei a entender que talvez tivesse uma víscera ali, que estivesse influenciando no sistema musculoesquelético, tivesse algo, umas tensões de crânio que pudessem, só que de forma muito intuitiva. E aí eu fui estudar osteopatia. Entrei nessa viagem, que são 5 anos de estudo, né? Então você entra, entra no primeiro ano, e depois de 5 anos você faz uma prova. Todo ano tem uma prova, mas no final do ano tem uma prova muito importante. E aí você se forma e depois você precisa fazer uma prova para o CREFITO, né? Para você se dizer osteopata mesmo, o título de especialização. E aí me formei. Agora, a parte pessoal, também sempre gostei, sempre fiz esporte minha vida inteira, nadei, comecei fazendo natação, depois eu fui pro basquete, joguei um pouco de basquete, futebol também, mas natação era meu foco, é o esporte que eu acho que eu mais tenho facilidade. Identifica, né? Não sei se é o que eu mais me identifico, mas é o que eu tenho mais facilidade. E aí De praticar, no caso. praticar. Depois eu vou te explicar por quê. E aí eu fui, enjoei, né? Porque natação de piscina é complicado. E aí eu fui e depois entrei pro jiu-jitsu. Aí treino jiu-jitsu há 20 anos. Peguei minha faixa preta tem uns, sei lá, uns 5 anos. E hoje eu sou faixa preta do professor Gustavo Corrêa, da Ribeiro Jiu-Jitsu. E aí tive meu filho, que tem 3 anos, o Lucas. E comecei a nadar no mar. Vou nadar, fui morar em Copacabana, comecei a nadar no mar. E aí, de cara, eu tive uma facilidade muito grande, comecei a nadar com os caras que fazem triatlo, e já não nadava, por isso que eu tô te falando, eu tive uma facilidade muito grande, porque eu já tinha essa habilidade, entendeu? E aí foi só condicionamento mesmo. Lapidando, né? E, E. Começa. não, e aí eu fiz o último rei, rainha, último, penúltimo rei rainha do mar, só que atualmente eu tenho nadado pouco, assim, não tenho tido tempo não, só tenho malhado. Mas é isso. Aí tem o consultório, né? Que eu não contei, que hoje é onde eu atuo. Eu hoje
sou fisioterapeuta na Oficina da Postura. É um consultório que eu abri tem uns 12 anos já. E a Camila, minha esposa, faz a parte de recuperação musculoesquelética. E eu trabalho com osteopatia lá, que é na Tijuca, né? E faço parte do corpo docente da Escola de Osteopatia de Madrid. E também sou trainee da prática supervisionada da escola. Tenho uma mentoria também de raciocínio clínico. Faço bastante coisa. Pô, não, bastante atividade, né, cara? E eu até queria que você comentasse, para a gente dar início também ao tema, você comentasse o que que é osteopatia, para quem não conhece, mas Uhum. antes me surgiu uma curiosidade sobre isso. Você é docente numa escola de Madrid, é para alunos em espanhol? Não, então. É assim, ó. A escola de Como é que osteopatia de funciona? Madrid iniciou em Madrid, entendeu? Entendi, E aí ela foi se perfeito. difundindo pelo mundo. E aí tem Legal. uma sede no Rio de Janeiro, que é aqui na Tijuca também, que é onde eu atuo. Ah, maneiro, pô, parabéns. Obrigado. E, e o que é osteopatia, para quem não conhece? Essa Osteopatia mágica. é tão antigo, cara, é tão antigo, mas hoje em dia poucas pessoas entendem o que é osteopatia, porque o que se vende de osteopatia são aquelas manipulações, estalos, aquela, como se fosse um show, assim, né? Que eu vejo muitas pessoas fazendo. Mas a osteopatia é uma coisa muito legal, cara, uma filosofia muito, muito, muito bacana. Nada mais é que um sistema de avaliação e tratamento no qual a gente tenta fazer a inter-relação dos sistemas, entendeu? Entender que outros sistemas atuam no sistema musculoesquelético. A gente usa a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, como forma de avaliação e tratamento também, né? Mas a gente tenta fazer essas inter-relações. Como que um sistema, por exemplo, um sistema visceral pode atuar diretamente no músculo esquelético, num músculo da lombar, por exemplo, no músculo da torácica. Como que, por exemplo, uma pessoa, um caso assim, uma pessoa teve uma pneumonia, entendeu? E aí, essa víscera, o pulmão, quando ela tem infecção, ela perde uma mobilidade natural dela. E, provavelmente, com essa perda de mobilidade, ela começa a impactar na coluna, porque a inervação do pulmão sai da coluna, entendeu? Então a gente chama de aferência, gera uma aferência para a coluna, e aí a pessoa pode começar a sentir dor na torácica, por exemplo. E aí, o que leva, qual a diferença de um fisioterapeuta normal? O fisioterapeuta normal vai começar a tratar o ponto de dor, vai fazer liberação muscular, técnicas articulares naquela torácica. E um osteopata vai tentar entender se aquele ponto de dor é o causativo ou ele está se adaptando ou está reagindo a algum outro ponto. Então a gente tem que estar buscando o ponto de maior disfunção de mobilidade. Nesse caso eu te falei. E aí existem técnicas de mobilização visceral, entendeu? Que a gente consegue ajudar a devolver a mobilidade das vísceras, entende? Todo tecido ele tem uma mobilidade e a osteopatia vai buscar devolver a mobilidade de cada tecido. E aí você tem essa função de avaliar a estrutura, independente da função que ela exerce no Deixa eu corpo. fazer uma Oi. pergunta rapidinho. Eu convidei uma galera para assistir a live, mas não aparece no meu Instagram que eu tô? Aparece, né? Parece? É para aparecer, né? Quando eu te convido em si, é para aparecer que você tá ao vivo, né? Beleza. Mas aí vambora. Vamos nessa. Uma coisa, clica no aviãozinho ali, dá para enviar o link se você entrou, mandou em algum grupo de WhatsApp, convite, você pode copiar o link também.
tá? Como eu te convidei, já aconteceu um erro desse uma vez, da pessoa pedir para entrar e não acabar o Instagram entregando para as pessoas, entendeu? Mas é possível que sim, a não ser que alguém não tá te vendo ao vivo, né? Não sei. Você travou aí para mim. Pronto, agora eu voltei. Tá por aí? Vamos lá. Ah, E você falou da questão das vísceras e dos a sistemas. do sistema, E né? aí, Que a osteopatia ela tem 4 leis. Ela trabalha em cima de quatro pilares. Ela tenta entender, enxergar o indivíduo como um todo. Né? Então, como que funciona isso? Ela tenta enxergar. A primeira lei é a lei da unidade do corpo, que ela entende que o corpo é todo interconectado e é uma unidade só. Como, por exemplo, se a gente tiver um bloqueio numa articulação do tornozelo, o joelho pode sofrer uma sobrecarga e começar a ter sintomas. Se você tiver um bloqueio no quadril, no ilíaco, você pode ter sintomas na lombar. Existe uma relação de hipomobilidade e de hipermobilidade, entendeu? É isso. E esse que é o pensamento da unidade ao corpo. E a segunda lei é a estrutura governa a função. Então, se você tem uma estrutura que ela executa uma função, e se essa estrutura tiver com a estrutura alterada, a função vai estar debilitada. Nosso caso, por exemplo, do assoalho pélvico que a gente está falando, o assoalho pélvico, a musculatura, ele serve para, por exemplo, fazer a continência urinária, segurar a urina. Então, se você tiver uma alteração de tônus do músculo do assoalho pélvico, você vai alterar a função que ele vai estar disposto a fazer, que é a continência da urina, entendeu? Então, por exemplo, se você tiver um entorse de tornozelo e você perder a mobilidade dos ossos do tornozelo, a função, por exemplo, de marcha vai estar debilitada, a função de equilíbrio vai estar debilitada. Então, a estrutura governa a função. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o corpo possui um mecanismo de autocura. Né? Todos nós, quando nos cortamos, nos machucamos, o corpo tem a autocura. Ele consegue se curar de forma fisiológica. É uma capacidade que o nosso corpo tem. E muitas das vezes o que a osteopatia faz é enxergar o que não está deixando o corpo curar. Entende? Então. que seriam esses bloqueios que você está falando. Exatamente. Exatamente. Se você tem uma tendinite do tendão patelar, que você faz lá ultrassom, faz laser, faz alongamento e não está melhorando. Então, a autocura do seu corpo não está sendo fisiológica, né? Não está acontecendo. E o que você tem que fazer? Entender, por exemplo, no caso hipotético, que talvez o quadril ilíaco esteja bloqueado. Então, enquanto ele estiver bloqueado, o tônus do quadríceps vai estar alterado e vai estar gerando uma repercussão lá na inserção do osso. Entende? E aí o que você precisa fazer é, em vez de tratar o ponto da dor, é liberar a disfunção somática do ilíaco, por exemplo, e aí você vai dar chance ao seu corpo ter autocura. Esse é o terceiro pilar. Tá entendendo? Tá muito técnico ou tá dando para entender? Tá ótimo, pode ficar bem à vontade, estou entendendo. E é bem curioso porque a gente tem um papel de regeneração dos próprios tecidos, o corpo ele está sempre tentando se adaptar para trazer essa ordem dentro do nosso próprio caos, né? E às vezes por um simples bloqueio que não tem nada a ver com o que é a causa, né? A lesão, né?
acaba atrapalhando essa própria cura. Isso é muito interessante mesmo. E aí você falou que tem uma quarta lei também A da quarta osteopatia? lei é a lei da artéria, que é assim, todo tecido para ter saúde, ele precisa de sangue. Então, o tecido para ter vida, para ter saúde, ele precisa de sangue. Então, Steele, que foi o criador da osteopatia, Dr. Andrew Steele, ele dizia que para você ter um tecido funcional, ele precisa estar bem nutrido. Então, um dos propósitos também de um tratamento de osteopatia é você liberar pontos de compressão no trajeto da vascularização, entende? E isso vai melhorar a perfusão sanguínea do tecido. E até pra gente que é dentro, se a gente que está o tempo inteiro treinando o coração ali para tentar entregar sangue, para tentar entregar oxigênio, isso é bom saber que a osteopatia tem uma influência nesse papel e que pode também ajudar na recuperação e no tratamento das suas disfunções, né? Por exemplo, você precisa de muito sangue no quadríceps para estar, né, nutrindo, não só o quadríceps, os membros inferiores, vamos pensar assim, para estar desempenhando uma boa corrida. Então, se você tiver algum bloqueio de pelve, por exemplo, normalmente existe um aumento de tensão na passagem da artéria para o quadríceps. Então, essa perfusão sanguínea já não vai estar se dando de forma devida. Então, até em relação ao seu rendimento, pode estar tendo alteração. Perfeito. Se você tem um diafragma que não trabalha bem, um diafragma bloqueado, você não consegue fazer uma troca gasosa eficaz. E aí vai ter menos sangue no teu corpo e dificuldade desse sangue chegar nos tecidos. E assim a gente vai montando o nosso raciocínio clínico sobre cada paciente, entende? Sim. Não é uma visão engessada, é algo mais holístico, algo mais global dentro do próprio ser humano ali que está à sua frente. E a gente tem que enxergar o paciente numa visão biopsicossocial, que é o seguinte: todo indivíduo tem a parte bi, que é o funcionamento, o músculo, a víscera, o tendão, o ligamento, a mobilidade articular, o cérebro, as sinapses, esse é o bi, né? E o psicossocial é como o indivíduo está mentalmente, como ele se relaciona com o meio, entendeu? Tudo isso pode alterar a fisiologia do indivíduo. No nosso corpo, a gente tem dois sistemas, vamos dizer assim, o sistema simpático e o sistema parasimpático. São os sistemas autonômicos do nosso corpo. Tá? E cada um tem sua função. E eles são bem reptilianos, que a gente chama, são bem primários. Acompanham a gente a vida toda. O sistema simpático é o sistema de luta ou fuga. Então, se você está vivendo, por exemplo, entrou um leão na sua sala, entrou um leão no seu quarto, você vai entrar no sistema de luta ou fuga. Você vai entrar no modus operandi luta ou fuga. Então, todo o seu corpo vai entrar em tensão muscular, você vai começar a tensionar a mandíbula para tiver que morder o leão, você vai suar, se o leão te agarrar, você conseguir sair, entendeu? O sangue vai sair das vísceras e vai para os braços para aumentar sua força, entende? Esse é o sistema de luta ou fuga. E existe o sistema parasimpático, que é o sistema de recuperação tecidual. Então você faz uma lesão, faz qualquer disfunção, é ele que vai lá recuperar o teu corpo, é ele que vai excretar as suas fezes, a sua urina, é ele que vai metabolizar digerir o seu alimento. Então esse é o parasimpático. Agora, isso de forma fisiológica. Ora você está mais luta e fuga, ora você está mais parasimpático, né? Meio-dia, tu está trabalhando pra caramba, tu está mais agitado, mais simpático-tônico, que a gente chama. Mas existem as deficiências, por exemplo. Se você tem um trabalho e você tem um chefe que é um abusador, por exemplo, um cara que te faz mal, toda vez que você chegar no seu trabalho, o seu corpo vai entrar num estado de simpaticotonia. Então você vai ter mais rigidez muscular. A saída do sangue das vísceras para os membros também
diminui a cicatrização dos tecidos, dos órgãos. Você pode começar a ter mais dor no estômago, entende? Então, o psicossocial influencia diretamente no nosso corpo. Sabe aquele cara que sempre tem dor no trapézio? Pô, o dia inteiro dor no trapézio, tem muita tensão, é muito ansioso. Aonde que a presa precisa defender? O pescoço, né? E o trapézio, com tônus aumentado, vai defender. Só que no dia a dia a gente não tem um leão mais, né? A gente tem os problemas da vida. E o cérebro não sabe diferenciar do leão para um problema que você acha importante. Perfeito. E aí acaba gerando essa tensão desnecessária pro perigo que realmente nem existe, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Sabe aquele cara que corre aí e se lesiona direto? Pô, o cara se lesiona direto. Por quê? Porque provavelmente ele já começa a atividade num estado de pré-tensão muito grande. Entende? Por causa desse tônus aumentado. Perfeito. E o Vini, e para a gente que é de endurance, corredor, eu queria que você contasse, explicasse qual é a importância do assoalho pélvico, o que é essa estrutura, quais são suas funções, porque muitas pessoas nem conhecem essa parte do corpo que está na gente, né? Eu principalmente fui conhecer não, mas fui me interessar ao trocar uma ideia com você e vi que, cara, isso é muito importante e a gente não tem direito ainda entendimento do quanta coisa passa por ali, a sua estrutura, seu funcionamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho também desse assoalho pélvico que poucos conhecem, né? Que a gente acha que só tem quadril, a pelve ali, mas a gente tem muito mais estruturas que estão envolvidas. Uma musculatura que realmente as pessoas desprezam, sabe? E é uma musculatura muito importante, muito importante. Primeiramente, ela é uma estrutura que ela faz a estrutura por baixo da pelve, né? Então ela sustenta todas as vísceras pélvicas. Então a gente está falando da mulher de útero, intestino, ovário, no homem de próstata, intestino. Então ela faz o fechamento da pelve por baixo, né? E ele é um conjunto de músculos que tem inserções muito importantes mesmo. Ela tem inserções no isquio, que é parte do ilíaco. Ela tem inserções no cóccix, que é uma parte conectada ao sacro. Tem inserções no pubis. Então, todos os pontos do quadril têm inserções desse músculo. Beleza? E ela tem uma função, além de ser estrutura, ela tem mais duas funções. Ela tem uma função fisiológica, que é de continência urinária. Ela que sustenta a urina. Entendeu? E ela que prende a urina. E continência fecal também. Ela que segura as fezes quando você não quer fazer. Deu à vontade, você consegue controlar um pouco essa vontade de evacuar. E ela também tem uma estrutura muito importante anatômica, que eu acho que é fundamental, além dessas conexões com o ilíaco e com o sacro, é que ela tem uma relação facial direta com o músculo obturador interno. Que ele é um músculo que vai se fixar lá na coxa femoral. Entende? Então, tensões no assoalho pélvico pode chegar a reverberar lá na coxa femoral. Então, paciente que tem bursite, paciente que tem falta de mobilidade de coxa femoral, a chance de ter tensão nesse assoalho pélvico é bem importante. Então, basicamente, assim, começando a conversa, assim, a explanar sobre o assoalho pélvico, essas são as grandes características dele. Entende? E essas tensões que você acabou comentando aí do obturador, gerar uma tensão ali na coxa femoral, que seria ali as inserções que saem da coxa, que os músculos se conectam, isso pode gerar algum tipo de
lesão com maior incidência de? Sim, sim. O que acontece, assim, já transbordando o que a gente vai falar, o diafragma, ele trabalha em sinergia, o assoalho pélvico, ele trabalha em sinergia com o nosso diafragma. A gente chama o assoalho pélvico de diafragma pélvico. Então, se você tem tônus do diafragma respiratório comprometido, você também vai comprometer o tônus do assoalho pélvico e vice-versa. Tem vários estudos que mostram que pessoas que fazem exercícios de alto impacto, crossfit, LPO, tem um aumento de tônus do assoalho pélvico. O diafragma também trabalha demais, entende? Então, o tônus do assoalho vai ser aumentado. E esse tônus aumentado pode gerar repercussões na sacroiliaca. Você pode desenvolver aí uma sacroileite, que é uma dor lombar baixa. Você pode gerar um aumento de tônus do obturador interno e gerar uma bursite trocantérica, que é aquela toxina lateral da perna, entende? Porque o diafragma bloqueado, o diafragma respiratório, ele aumenta a pressão das vísceras intraabdominais. Entendeu? E aí, te cortar só um pouquinho. Puxa seu fone só um pouquinho para frente, sua voz está um pouquinho longe. Isso aí. Melhorou? Ficou bom, ficou bom. Então, um comprometimento do tônus do diafragma gera um aumento pressórico das vísceras intraabdominais. E se é como um sanduíche, carne, pão, carne e pão. Então, diafragma, vísceras com pressão aumentada, vai repercutir direto no assoalho. E o assoalho pode dar essas repercussões todas. Uma outra repercussão muito importante para o corredor é o joelho, né? Muitos corredores têm dor no joelho. E o que acontece? O nervo obturatório, que é um nervo que inerva os adutores. Se um adutor está mais contraído ou mais relaxado, quem dá essa informação é esse nervo obturatório. A inervação sensitiva do joelho também é dada por ele. Esse nervo passa por dentro das fibras, assim, ó, do músculo obturador interno. Então, se ele está com tônus mais alterado, pode sensibilizar esse nervo, aumentando o tônus do adutor, gerando dores no joelho. Caramba. Entendeu? Sim. Você falando aqui até me vem na cabeça o meu caso, né? E realmente é difícil, né, a pessoa ter essa sensibilidade com essas coisas se não conhece muito esse músculo, né? Você não estuda isso, é porque a formação é focada nisso, né? Então, de fazer essas conexões. Mas se você não estuda isso, não tem como saber. Sim, você acaba tendo que fazer, tu faz justamente esse trabalho investigativo, né? Para poder tentar fazer associações que não somente dor no pé é o pé que está machucado, dor no joelho é o joelho que está machucado. Exatamente. Então, essas inter-relações são muito importantes. E a osteopatia sempre vai trabalhar em cima das disfunções de mobilidade, tentando restaurar as disfunções de mobilidade para que o corpo haja um equilíbrio. Entende? E você falou do diafragma e essa relação da disfunção que pode atrapalhar o sistema respiratório e gerar uma pressão ali no assoalho pélvico. Você tem alguma atividade que a gente possa usar para poder melhorar justamente essa tensão que o diafragma acaba agindo sobre nós? E também, aproveitando um gancho para mais uma pergunta, se somente as mulheres elas devem ter atenção com o assoalho pélvico. Acho que isso é um tabu bastante ainda reverberado aí na ciência e saúde. A questão é que as mulheres
tendem a sofrer mais com disfunções do assoalho pélvico, porque o homem tem um assoalho pélvico mais rígido. Então, o homem sofre com questões, na maioria das vezes, de rigidez do assoalho pélvico. Entende? Porque o assoalho pélvico ele tem que ser tratado de vários aspectos. E, por falar nisso, o melhor tratamento para o assoalho pélvico é fisioterapia pélvica. Tá? A osteopatia entra como um complemento. E aí, vai ser o fisioterapeuta pélvico, ele vai analisar se esse tônus do músculo está aumentado, diminuído, se ele tem o poder de contrair, se ele tem o poder de relaxar, se ele tem potência, se ele consegue relaxar imediatamente. Então, são vários quesitos, entendeu? Porque muitas pessoas falam, é só fortalecer. Às vezes não tem nada que fortalecer, às vezes é só relaxar. Entende? E é isso. Mas o que você tinha me perguntado? Perguntei se tem algumas manobras para a gente trabalhar essa questão do diafragma, para não exercer essa pressão. Primeiro, assim, que as pessoas possam fazer sozinhas, exercícios respiratórios são muito bons. Incursões, tipo, puxa o ar em 4, solta o ar em 4, puxa o ar em 4, segura 2, solta o ar em 4. Isso vai trabalhar a sua mobilidade, a mobilidade do diafragma, e vai impactar nessa drenagem das vísceras e também impactar no assoalho pélvico. E eu acho que uma coisa muito boba, mas muito importante, é você se observar, sentar, parar e se observar, sentir como que está a contração do assoalho, sentir como é que está a contração dos teus músculos. Porque às vezes só de você sentir, você começa a desligar, entende? Porque o nosso mundo é todo para fora, né? A gente tem que resolver problemas. E aqui dentro a máquina está funcionando. Só que às vezes a gente se distancia do funcionamento dela. E às vezes só de você sentar e se reconectar com o seu corpo, você consegue perceber esses pontos de tensão. Tem algum cuidado prático que você enxerga que pode estar gerando essas disfunções no assoalho pélvico no dia a dia das pessoas, que a gente não tem atenção? Tipo, muitas pessoas que têm dor lombar, dor na coluna, provavelmente passam o dia sentadas e não têm atenção com a postura que elas ficam. Tem alguma relação dessa que você costuma enxergar que pode estar gerando um quadro por exemplo, presente na pessoa? Hábitos que possam levar a uma tensão de assoalho pélvico. Pedalar. Pessoas que pedalam por muito tempo costumam ter tensão de assoalho pélvico. Exercícios de alto impacto costumam gerar alteração de tônus do assoalho pélvico. Entendeu? Basicamente é isso. Não consigo pensar mais em hábitos que as pessoas possam ter e possam gerar. Outra coisa muito importante, ansiedade. Pessoas que têm um alto grau de ansiedade têm a respiração mais curta, né? E isso também impacta diretamente no assoalho pélvico. Então a chance de uma pessoa ansiosa ter maior tensão de assoalho é grande. Perfeito. Então já sabendo isso, você já vai ficar... Mas essas correlações só um osteopata mesmo vai conseguir fazer. Perfeito. E a questão... Vamos levar agora o caso para os corredores, já que eles vão fazer bicicleta mas acabam tendo alto impacto. O assoalho pélvico ele tem alguma relação ali no quadril, a sua função do quadril para poder melhorar a sua performance? Sim, a gente já é sabido que a corrida mexe muito com a pelve, né? Você precisa dessa mobilidade. E muitos professores de educação física entendem isso, passam exercícios de mobilidade para a coxa femoral, para melhorar a mobilidade do psoas, do piriforme, visando essa mobilidade, né? Só que na maioria das vezes, talvez
esse assoalho pélvico seja um músculo chave de um bloqueio de coxa femoral, entende? Um bloqueio de quadril. Então, trabalhou a mobilidade da coxa femoral, trabalhou a mobilidade do ilíaco, liberou pessoas, liberou o piriforme e não melhorou, a chance de ter um assoalho pélvico rígido é grande. Entende? E isso vai impactar diretamente na corrida. Ou qualquer outra atividade. Desenvolvimento da pessoa, né? Você também comentou sobre a questão da incontinência urinária, a disfunção ali da questão dos órgãos sexuais. Isso também é algo que a gente precisa ficar atento, né, em relação à saúde. Sim, sim. O assoalho pélvico, na visão da mulher, ele é muito importante na penetração, no ato sexual. Então, se a mulher tiver dor na relação, se a mulher tiver infecção urinária de repetição, isso pode estar impactando na tensão do assoalho pélvico. O homem, por exemplo, homens acima de 50 anos, que têm questões de próstata, podem ter tensão no assoalho pélvico. Pessoas que tiraram a próstata podem ter impacto no assoalho pélvico. Por exemplo, pacientes que ficam muito tempo sentados geram bloqueios no sacro. E a inervação do assoalho pélvico, ela vem do sacro, entendeu? Através do nervo pudendo. Então, se você tem um sacro bloqueado, se você caiu sentado e gerou uma tensão desse sacro, além de você perder a mobilidade desse sacro, você vai estar gerando um aumento de tensão do assoalho pélvico. Entende? Além da osteopatia, fazer mobilidades e a respiração já ajudam a dar uma relaxada no assoalho pélvico, ele só por manipulação que ele tem como ser relaxado. Eu acho que se você tiver grau de tensão, se for uma tensão leve, creio que com uma meditação, com um trabalho de respiração, o teu corpo todo vai relaxar e esse assoalho tende a relaxar. Agora, se for questões mais complexas, se a pessoa tiver dor no ato sexual, estiver bloqueando sua pelve, a chance de ter que fazer bioterapia pélvica, de ter que fazer uma osteopatia é muito importante. Entendeu? É bem grande. Assim, não vai ter como ele resolver isso sozinho. Pode ser que depois que ele passe na fisioterapia pélvica, uma avaliação, o especialista passe exercício para ele fazer em casa. Mas aí ele precisa saber, porque a gente não sabe se vai precisar fortalecer, se vai precisar relaxar. Entendeu? Então são vários impactos que acontecem. É incrível. Não, aprendi bastante hoje. E o que mais me chamou a atenção é que, cara, um órgão, um músculo que a gente não dá muita atenção, não tem muito conhecimento sobre. Alguns acreditam que só existe na mulher, provavelmente. E é muito ocasionado por questões fora, né? Que a gente acaba não tendo controle ou não associa por diversos motivos da correria do dia a dia e que a gente não olha para esses problemas, né? E acaba que numa vida como um todo, a gente que está aqui falando muito sobre esporte e saúde, às vezes a gente acha que o problema está só na saúde ou no jeito que está fazendo treinamento, tudo ali, mas tem outras questões, só na alimentação, relações interpessoais, trabalho, que estão gerando essa tensão e ainda num lugar que você nem tem a capacidade de pensar que poderia ser, né, cara? Então isso assim, é magnífico e dá até medo também. Olha, Vinícius, eu queria te dar os parabéns, porque talvez você tenha sido o primeiro ser humano da Terra a pensar numa relação de corrida com assoalho pélvico. Então, pode ser que lá para frente, com os estudos, a gente tenha mais estudos sobre corredores e assoalho pélvico, enfim. Mas é um pensamento diferenciado e eu acho que sobre a luz da osteopatia a gente consegue também observar toda a correlação dos sistemas, entendeu? Por exemplo, pessoas que têm constipação costumam ter um aumento pressórico intraabdominal grande e geram uma sobrecarga nesse assoalho pélvico e esse assoalho pélvico pode impactar a coxa femoral, impactar ele. Pensa bem, ó,
um ilíaco bloqueado, tanto pela constipação ou quanto pelo músculo com tônus aumentado, ele pode sozinho já aumentar o tônus de um quadríceps, de um isquiotibial, que pode dar recorrência de estiramento, de contraturas musculares, ou se você derivar ainda de uma cadeia muscular, o isquiotibial tem conexão com o tríceps com o sólio, que vai ter inserção lá no calcâneo. O paciente que tem fascite plantar pode ter toda essa cadeia muscular comprometida, vindo às vezes de uma disfunção de assoalho pélvico. Então, não é simples. Era muito mais fácil quando eu não sabia nada, que eu só alongava. E hoje em dia um atendimento de osteopatia requer muita energia, né? Porque você está o tempo todo fazendo essas conexões. Total. E até as pessoas que fazem esporte de endurance acabam achando que é normal não urinar, ficar horas sem urinar, né? Acaba que pela própria atividade simpática do exercício, você acaba perdendo a vontade de urinar, né? Acaba segurando para não mijar na roupa. Até tem pessoas que já conseguem se desinibir e fazer urina durante a atividade, mas são poucas. Então isso também vai acabar gerando essa tensão justamente nesse assoalho pélvico que pode atrapalhar as cadeias, né? Ainda mais esses pacientes que correm corridas muito longas, a chance de você gerar uma pré-tensão nesse assoalho pélvico é bem grande. E aí impactar diretamente na mecânica da corrida. Entendeu? Cara, Vini, foi sensacional. Curtiu? Aprender aí como os órgãos funcionam e como o assoalho pélvico tem um ponto de atenção ali na estrutura e às vezes coisas externas podem estar gerando essa tensão e você acaba atribuindo o problema a outras coisas que não tem realmente a ver com a sua situação atual, né, cara? Não sei se alguém que está aí na live quer fazer alguma perguntinha, se quiserem, o momento é agora também. Tem 8 pessoas aí, provavelmente seus alunos ou seu convidou. E gente, eu mais queria te agradecer aí por estar participando dessa live, dessa conversa. Logo menos ela vai estar no YouTube. Posso fazer o collab com você para deixar no seu Instagram também, se quiser. Faço, aí a galera pode assistir, mas logo menos vai estar lá no YouTube. E queria te agradecer, queria que você deixasse aí seu recado, suas redes sociais, serviços para quem quiser te encontrar. Eu posso falar aqui que é de muita qualidade, já fui paciente também, foi daí que surgiu a curiosidade, querer passar esse conhecimento para frente, tanto na saúde quanto no endurance. Espero que a gente possa trocar mais informações aí, se encontrar novamente. Parabéns pelo trabalho e as últimas palavras são suas. Cara, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu projeto. Eu acho que trazer informação é o principal, trazer luz para onde está escuro é o principal, gera um desenvolvimento de toda a ciência, de toda a área que você trabalha. Eu acho que não tem como crescer sem estudar, não tem como crescer sem entender os mecanismos. E eu acho que hoje você talvez abraçou uma parte aí do conhecimento que você e a maioria das pessoas não tem, e a osteopatia consegue ajudar muito bem. Queria agradecer também a galera da osteopatia, que sempre me ajuda muito lá, os meus alunos, os meus professores, a escola de osteopatia de Madrid, que para quem tem interesse em fazer uma formação é uma excelente escola. E é isso, sucesso e vamos em frente. Se precisar de alguma coisa, tamo junto. E minhas informações eu tenho no meu Instagram, Vini Paesa, tem tudo lá. Tem meu site, tem os vídeos que eu posto semanalmente um vídeo falando sobre raciocínio clínico. Às vezes é um pouco técnico, mas tem gente que gosta. Então é isso. Fica com Deus aí, um abraço. É isso. Como eu sempre termino as lives falando, que é o tema da Sprint Now, que é construindo corredores rápido, mas sem pressa. Muito obrigado, Vini.
e a gente se fala. E para quem puder, segue a Sprint Now lá no YouTube, que tem vários vídeos com vários profissionais. A ideia é trazer cada vez mais e mais temas também da sugestão de vocês, tá? Obrigado, Vini. Boa noite. Foi sensacional.